Boa noite, pessoal. A nossa aula que vai começar agora, a gente vai trabalhar hoje a continuação da aula passada, né? Que nós fizemos que nós vimos como é que acessa os dados de componentes que estão na tela, certo? Lembrando aqui que cada item desse aqui que está na tela é um componente, tá? A gente chama de componente. E esses itens que estão na tela, eles foram retirados aqui dessa palette, né? Bastando apenas arrastar aqui da palette até a telinha que está aqui, tá? E também a gente viu que pode alterar os atributos também de cada componente, bastando clicar no componente e aqui nessa abinha aqui que é do atributo. Então vai abrir a tela dos atributos e a gente vai poder mexer, tá bom? A gente viu também que cada vez que a gente escreve qualquer informação dessas aqui, né, por exemplo, aqui a gente tem o que a gente chama, o que eu estou marcando, né, é uma text view. Lembrando que esse componente text view, ele mostra uma informação na tela. E aqui do lado nós temos um componente edit text, que o edit text tem o objetivo de obter alguma informação do usuário, tá, e a gente utilizar essa informação em algum local, tá? Essas edit texts, elas vão ser, a gente definiu que vão ser acessadas através do nosso programa. Então, a gente tem que definir um ID para ela aqui, ó. Só para a gente relembrar, né? E tem um campo aqui um atributo chamado text, que ele tem que ficar em branco, senão aqui vai ficar com essa informação que você escrever aqui no text, tá? Já aqui nas nossas text view, o atributo text é importante, né? Deixa eu colocar aqui. Então, aqui nós temos a text view autor. E aqui, ó, o atributo text dele, ó, tá escrito @string /res _ autor. O que isso quer dizer? É que a gente está fazendo referência ao arquivo strings.xml, ó. Então, eu cliquei aqui do lado, né? Tem esse botãozinho aqui, eu cliquei nele agora. Ele abre a tela aqui onde eu vou buscar um recurso, tá? E o que é esse recurso? Nesse caso, esse recurso aqui é a informação aqui que vai aparecer, que é o identificador é o res underline autor e a informação é autor. Lembrando que a gente usa esses identificadores aqui para posteriormente a gente mudar a linguagem do programa, né? Então aqui, por exemplo, o res autor aqui em português vai ser autor, né? Se fosse em inglês seria author, com TH aqui, com H entre o T e o O aqui, ó. Tudo bem? Mas assim, depois a gente vai ver que basta mudar o arquivo strings.xml, criar um novo arquivo, tá? E a gente vai poder trabalhar com o que a gente chama de internacionalização, que faz com que a gente possa configurar o nosso programa para funcionar em outras línguas. Aí eu vou cancelar aqui, né? Porque já está direitinho. E onde é que está a informação desse autor aqui? Está no arquivo strings.xml, só para a gente relembrar aqui. Eu só estou vendo ainda, relembrando a aula passada. Então está aqui, ó, nós temos os recursos, podem ver que eles estão aqui. Tem uma tag chamada recurso, e dentro dela eu tenho várias tags chamadas string. Lembrando que arquivos XML eles são compostos de tags. Então essa string tem um parâmetro chamado name, que é o nome dela, e aqui a informação da tag, né, que ele começa em string e depois termina em /string, certo? É o cadastro de livro para nome da aplicação. Uma coisa importante, tá? Esse app name aqui, quando a gente já cria um novo projeto, automaticamente ele é criado, tá? Esses outros aqui que eu botei res título, res autor, res editor, e res ano e res botão mostrar, né? Eles dizem respeito a informações que estão dentro do programa que eu estou fazendo aqui, né? Que praticamente são
Essas que estão na tela aqui, ó, título, autor, editora, ano e o botão mostrar. Tudo bem? Então, hoje, especificamente, assim, e a gente aprendeu na aula passada que para acessar as informações que serão escritas aqui pelo usuário, né? Aqui dentro, ó, eu vou ter que é, eu vou ter que acessar essas informações a partir do programa. E aqui no Main Activity, ó, para fazer isso, nós criamos objetos do tipo Edit Text, da classe Edit Text, tá? E nós instanciamos esses objetos usando aqui dentro do método onCreate, tá? E usando esse comando findViewByDate. Então essas 4 linhas aqui, ó, elas dizem respeito ao comando que liga esses objetos aqui, Edit Text Título, Edit Text Autor, Edit Text Editor e Edit Text Ano. Eu vou ligar esses objetos aos componentes de tela usando o comando findViewByD, tá? E depois eu posso usar esses componentes de tela, nesse caso aqui, né? Eu vou usar os componentes de tela usando aqui os próprios objetos que eu criei aqui. Por exemplo, aqui Edit Text Ano. Eu já com esse findViewByD, eu liguei ele ao componente Edit Text Ano, que está lá na minha tela, lá na tela, né? E aqui, quando eu clico no botão mostrar, né, que é esse botão mostrar clique, aí eu vou acessar ele usando aqui, o objeto.getText.toString. O que faz o método getText, que está aqui, ó. O método getText, ele vai obter o texto que foi digitado lá na tela, né? Quando a gente executa o celular. Está aqui, ó, esse edit text aqui. Ele vai pegar a informação que foi digitada lá, vai converter para string, né? E essa informação vai se concatenar aqui, ó. Pode ver que ele está sendo usado aqui nesse comando chamado println, né? Então, dentro do comando println, eu coloco como parâmetro dele aqui, ó, o nome da string que eu vou, quer dizer, a string que eu vou imprimir. Então, aqui o que eu vou imprimir? Ano concatenado, aqui nesse caso esse mais é de concatenação. Concatenado a informação que você digitou na tela correspondente ao ano, que está aqui em editTextAno.getText. E os outros vão funcionar da mesma forma aqui, ó. Editora, autor e o título, tá bom? Então agora a gente vai fazer assim. Até agora esse programa aqui, ele eu digitei aqui a informação de um contato, né? E essa informação desse contato foi, é, foi impressa lá na saída padrão, né? Lembrando que ela fica aqui embaixo. Após eu compilar, ele vai aparecer uma aba chamada Run, certo? Eu posso até executar aqui. E quando eu apertar o mostrar, ele vai. O que eu vou imprimir usando o println vai sair aqui nessa saída padrão, certo? Vai ser apresentado. Então, isso foi a aula passada. Na aula de hoje, a gente vai pegar essa informação que nós temos daqui da tela, né? E nós vamos colocar dentro de um vetor de objetos. A gente vai inserir dentro de um vetor de objetos. E nós vamos trabalhar com esse vetor de objetos para inserir elementos e para acessar esses elementos aqui, tá? Do próprio vetor. Aí eu vou fazer um pequeno programinha, uma mudança aqui, para quê? Para que seja mostrado aqui nessa tela cada elemento desse vetor, tá? Então a gente vai primeiro trabalhar, a gente vai mudar esse botão aqui, ao invés dele mostrar informações, né, que eu estou querendo. Eu vou criar um botão para adicionar um novo livro, né? E, e depois eu vou criar alguns botões para navegar lá nos livros que eu estou querendo, porque eu vou querer inserir no vetor. Então,
Para eu trabalhar com esse vetor, eu vou criar uma classe que corresponde ao livro, tá bom? Então, para criar uma nova classe, o que eu vou fazer? Eu vou acessar aqui nas minhas aplicações, eu vou aqui em Java, e eu vou no pacote aqui, ó, br.ifam.edu.meu livro aqui, esse pacote que está aqui, né? Eu vou clicar com o botão direito, escrever New Java Class. Aí a gente vai já ver como é que vai escrever essa classe Java aqui. Primeiro, até aqui vocês estão vendo direitinho? Estão acompanhando bem? Sim, Então, professor. só para a gente relembrar o que eu vou fazer. Eu vou criar essa classe livro, tá? E eu vou criar depois um vetor para receber os dados desse livro aqui, tá bom? Então eu vou criar a nova classe, que é a classe do livro. Então, o nome da classe é livro, lembrando que toda classe ela começa com uma letra maiúscula, tá? O tipo é uma classe, ele não tem superclasse nem tem interface, tá? Ela é pública, tudo bem? Aí basta eu digitar aqui o OK. Pronto, a minha classe livro foi criada. Esse meu livro aqui, eu posso até minimizar agora aqui, né? Então, uma nova classe, observem aqui que ele aparece aqui em cima uma nova aba com essa classe aí que eu acabei de criar. Vocês estão conseguindo visualizar bem, não? Sim. Ok, obrigado. Então, agora o que eu vou colocar aqui? Eu vou colocar os atributos da classe livro, que são, tá aqui, ó. Título, autor, editora e ano. Todos eles são valores string, tá? Então, o que eu vou fazer aqui? Eu vou criar aqui, eu vou usar logo o conceito de encapsulamento, tá bom? Private, string, título. Opa, o nome é de classe, né? Então tem que ser título com letra minúscula. Desculpa, o nome que o que eu estou criando aqui é um atributo, tá? Então começa com letra minúscula. Título. Private, string, autor. Autor aqui? Peraí. Isso. Editora e ano, né? Private, string, editora. Private, string, ano. Então aqui eu criei 4 atributos aqui da classe livro, tá? Observe que eu estou usando o conceito de encapsulamento. O que é a ideia? Essa classe livre, ela tem esses 4 atributos aqui, mas eu quero que esses atributos só sejam acessados a partir dos métodos que eu vou criar dentro dessa classe aqui, tá? Então, aqui o que está acontecendo? Aqui é tudo. Então, para fazer com que isso aconteça, haja encapsulamento, eu vou usar aqui o private, que é a visibilidade desse meu atributo. Então, a visibilidade do atributo título é private. O que significa? É que esse atributo só vai ser visível pelos métodos da própria classe livro, tá bom? Então, aí vem uma pergunta que vocês podem fazer. Mas, professor, então como é que eu vou fornecer valores a esses atributos? Título, autor, editora e ano. Eu vou criar métodos para isso. E existem métodos que são padrão Java, tá? Para a criação disso daqui, que a gente chama de métodos get e método set. Aí eu vou criar de forma. Eu vou criar primeiro um, só para vocês verem como é que é, rapidinho, tá? Escrevendo aqui. E depois eu vou usar um mecanismo aqui dessa própria ideia aqui, tá? Que é o IntelliJ, para criar automaticamente esses métodos. Todo mundo entendeu até aqui? Eu queria que você respondesse, pode ser no chat, tá? Dizendo sim, eu estou acompanhando aqui, tá, pessoal?
O Elon disse que tá ok, só o Elon. Lembrando, tá, pessoal? Eu estou criando uma classe livro porque eu quero usar essa classe para receber os valores do que eu estou colocando lá na tela, tá? Então vamos lá. Eu já criei os atributos, tá? Todos esses atributos são private, indicando que eu estou usando o conceito de encapsulamento. E agora eu vou criar dois métodos, por exemplo, só para trabalhar com o título, só para vocês entenderem como é que eu vou fazer isso. Então aqui, eu vou criar um método public, que é para definir o valor do título. Então a gente vai colocar esse nome de set título. O set título, para eu definir o valor do título, eu vou ter que receber um valor string, que é o título. Pronto, então está aqui o método set título. Então o que ele vai fazer? O atributo título, ele vai receber, né? Ele vai receber o valor desse parâmetro string, né? Que é chamado título, certo? Então, o que vai acontecer? Quando alguém que for usar a classe livro, se ele quiser criar um novo livro, ele vai ter que usar o set título para isso. Tá? Então, ele vai ter que usar o set título para definir o título do livro. Só que aqui tem um detalhe. Ó. Eu estou recebendo como parâmetro uma string cujo nome, é um objeto string, tá? Cujo nome é título. E aqui eu tenho dentro dessa classe livro um atributo que também se chama título. Ó. Os dois são parecidos. Então, a princípio, para determinar o valor desse atributo título, eu teria que fazer isso aqui, ó, título igual a título. Só que ficou uma coisa estranha aqui, ó. Por quê? Quando eu digo que título é igual a título, eu estou falando de quem? Do argumento título ou do atributo título? Aí fica complicado, tá? E, inclusive vai dar um erro isso aqui. Por quê? Porque eu tô usando dois objetos aqui com o mesmo nome. Então, como é que eu faço para diferenciar? Como eu quero que o parâmetro título seja atribuído ao atributo título, eu vou ter que usar um outro artifício aqui para dizer que esse aqui que está recebendo, ele é o atributo título. Então, como é que eu faço? Eu uso esse comando aqui, ó, dis.título. Aí agora resolveu o meu problema, certo? Então aqui, ó, dis.título, ele até resolveu aqui para mim, ó, é igual a título. Tudo bem? O que isso quer dizer? É que esse dis.título se refere ao atributo título. E aqui, só título, né, o objeto título, se refere ao meu parâmetro que está sendo passado aqui. Tá? Então, isso é o método setTítulo. E o outro método que eu tenho que fazer é o contrário. Caso alguém... Assim, aqui tem que botar public void, né? Porque ele não vai retornar nada. Isso é importante, tá? Public void, porque esse método não está retornando nenhum valor, tá? E agora eu vou ter que fazer o seguinte, eu vou ter que, como eu já tenho como definir, lembrando que esse método setTítulo que eu coloquei aqui, ele é public. Então quer dizer que ele pode ser acessado por outros objetos. A gente vai já ver isso daí, por outros métodos de outras classes. Agora a gente vai criar um outro método que é para que outras classes possam obter o valor do atributo título. Então, como é que eu vou fazer isso? Public. Agora eu vou retornar o valor, que ele é string. Aí a gente vai botar aqui get título. Ele não tem parâmetro nenhum, né? Mas ele vai ter um comando de retorno. Return. Aí o que ele vai retornar? Título.
Então tá tudo certinho agora, ó. O título, agora esse atributo, pode ver que ele ficou até rosa aqui, ó, a cor dele, né? Por quê? Porque eu estou tanto é, definindo o valor dele, tá? Quanto estou usando o valor dele, tá bom? Por que, que aqui eu não coloquei o this? Porque o get título não tem nenhum objeto com o nome título também. Então aqui está bem claro que é o atributo título, tá? Que eu estou retornando aqui. Então eu não preciso do this, mas eu poderia colocar, ó, this.título. Não estaria errado colocar dessa forma, tá, pessoal? Mas aqui, pô, eu vou colocar aqui direitinho, só título. Bom, então definimos o outro método, né? Um é o set título e o outro é o get título, tá? O set título vai fornecer o valor que for passado aqui por parâmetro ao atributo título, com esse comando aqui, ó. E o get título, o que, que vai acontecer? Quem chamar esse método aqui, get título, ele vai receber como de volta, né? Vai receber de volta uma string que corresponde ao atributo título. Então, isso aqui são os comandos que a gente chama de os métodos gets e sets. A gente chama de get, set e get, né? Ou seja, o get é para obter o valor de um atributo e o set para atribuir algum valor a um atributo, tá bom? Dúvidas aqui, pessoal? Todo mundo entendeu isso aqui? Acho que vocês já viram isso, tá? Mas é bom revisar para que vocês usem esse conceito um pouco mais à frente. E a ideia desse conceito é o seguinte, é porque eu defini aqui o meu método set, o meu método get para o atributo título, mas eu vou ter que definir para todos esses outros aqui. Tudo bem? Até aqui todo mundo entendeu? Até aqui, pessoal, todo mundo entendeu ou não? O William respondeu que sim. Rafaela também. Tá, vamos em frente. Karina. Obrigado, pessoal, por responder. Bom, isso aqui eu escrevi aqui, tá, pessoal, mais para vocês entenderem a ideia do get set, tá? Mas eu posso fazer isso de forma automática. Eu vou até apagar aqui para vocês verem, tá? Eu vou apagar aqui porque eu posso fazer isso de forma automática. O que que eu faço? Os gets e sets, ou seja, quando eu quero fazer o que a gente chama de encapsulamento, eu tenho, obviamente, que acessar esses atributos usando métodos, tá? E eu posso criar esses métodos de forma automática. Como é que funciona isso? Eu dou um Enter aqui, né? Depois que eu escrevi todos os atributos, eu clico no botão direito e a IDE, aqui, o IntelliJ, ele vai me fornecer esse menuzinho aqui, ó. Esse menuzinho, eu tenho uma opção que ele é bem interessante, que é esse Generate aqui, ó. Então, o que que faz esse Generate? A gente vai já ver aqui as opções que ele vai me dar, ó. Então, eu posso gerar aqui, o que que é o Generate? É que eu posso construir códigos que já são comuns, que todo mundo usa. Então, nesse caso aqui, ó, eu vou construir um, um- os métodos chamados gets e sets. Então, o que que eu vou fazer aqui? Deixa eu voltar aqui de novo, tá? Eu quero construir os gets e sets de todos esses atributos. Lembrando que os gets e sets são aqueles métodos que eu acabei de criar. No caso, eu criei só para o título, mas eu tenho que criar para todo mundo, tá? Então, eu vou colocar aqui, botão direito, né? Clico aqui logo aqui, uma linha depois dos meus atributos.
Aí eu clico no botão direito. Ó. Aí eu vou de novo aqui em Generate. Aí eu vou escolher a opção Getter and Setter. Quer dizer, olha, faça os métodos get e sets. Então, Generate, Getter e Setter. Aí eu coloco aqui, ó. Aí apareceu para mim um outro menu mostrando o quê? Os métodos que eu criei. Olha, os métodos são título, autor, editora e ano. Então ele já reconhece os métodos que eu criei aqui nessa classe. Aí eu marco todos, né? Eu uso o Shift para marcar, né? Ou então eu posso usar o Control, ó. Eu marco de um por um. Tudo bem? Então eu uso o Control e eu clico em cima dos que eu quero colocar. Ou então eu clico no primeiro, uso o Shift e clico no último. Ele marca logo tudo de uma vez. Tudo bem? Então, o que eu estou marcando aqui? Os atributos que eu criei nessa classe. E ele vai criar aqueles métodos get e set, que eu acabei de mostrar para vocês, de forma automática. Quando eu der OK, ó. Olha que legal, ó. Public string, get título. Return título, do jeito que eu fiz, ó. E aqui, ó, public void, set título. Ele vai receber um parâmetro string título. E aqui, ó, é o comando que ele está atribuindo. E observe que ele fez a mesma coisa que eu mostrei para vocês para todos os atributos, ó. Get autor, set autor. Get editora, set editora. Get ano e set ano. Então ele criou tudo automático para mim. Então agora, quando eu for criar um objeto dessa classe livro aqui, eu posso usar os métodos get e set para o get para obter o valor de cada atributo e o set para definir o valor do atributo. Tudo bem aí, pessoal? Sim, professor. Então vamos em frente. Agora que eu criei o meu objeto de livro, né? Desculpa, a minha classe livro, agora eu vou criar uma outra classe, tá? Que é para controlar o meu vetor com os livros, tá bom? Aí a gente vai já ver como é que eu faço essa classe de controle. Que é a ideia dela? Ela vai ter os métodos para adicionar elemento no vetor, né? Que eu vou ter? Eu vou ter o controle de um vetor interno, tá? Ele vai ser um vetor dessa classe livro. E o que eu vou fazer com esse vetor? Eu vou adicionar elemento no vetor, eu vou visualizar o elemento, excluir e assim por diante, tá bom? Então vamos em frente. Como é que eu crio essa classe? Eu vou criar uma classe a gente chama de controlador, tá? Aí eu posso colocar como sendo controller livre o nome dela. Como é que eu vou criar essa classe? Eu venho aqui de novo, ó, na minha aba Project, aí aqui em App, Java, no pacote br.edu.ifam.meu livro, botão direito nele. Aí eu crio uma nova classe. Aí agora eu vou chamar assim de livro controller, que é o controlador da classe, tá? Lembrando que a ideia do controlador, tá, pessoal, na orientação a objeto, as classes que são classes de controle, elas correspondem àquelas classes que vão fazer alguma ação no meu programa, tá? Então tá aqui o livro controller. O que eu vou fazer com essa classe aqui? Eu vou criar um tipo de método que a gente chama de método estático, tá? Para a gente. Vocês vão já entender o que é a ideia de método estático. Mas antes, eu vou criar um atributo também que é private aqui. Private. Aí, nesse caso, eu vou criar o meu vetor, tá? Esse controller aqui ele vai controlar o vetor de livros. Tudo bem? Livro, eu chamei de livro controller aqui, inclusive, o nome dela. Show. Pronto. Então aqui eu vou criar o vetor em si. O vetor eu posso usar
esse tipo de objeto, um array list. O que é super show nessa ideia do Android Studio é o seguinte: eu acabei de criar um. Criar não, né? Eu acabei de definir que eu vou criar um objeto já, que é um vetor de livros, né? E aqui, para criar um vetor, eu uso esse tipo de classe que é um array list. E automaticamente ele já importou para mim, ó. Quando eu terminei de escrever, ele automaticamente já criou esse import para mim. É muito legal essa ideia do IntelliJ, né? Então aqui, ó, esse array list, o que que ele é? Ele é um objeto que corresponde a vetores, tá? Mas esse vetor é de quê? Aí eu boto aqui usando o sinal de maior e menor, certo? Nesse caso vai ficar menor e maior, e eu vou botar aqui dentro a classe que eu quero criar um array list. O array list corresponde a um vetor, tá? Eu quero um array list de livro. Então, o que que esse vai ser esse array list de livro? Vai ser meu objeto que eu vou criar, e esse objeto ele é um vetor, tá? Aí eu posso chamar ele de livros. Ele até já me deu aqui. Agora, uma coisa importante, tá, pessoal? Isso aqui você não pode esquecer nunca, senão vai dar um erro no código, tá? Quando a gente acessar esse vetor aqui. O que que é esse erro no código? É o seguinte, o, 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 o meu vetor, ele, se eu não inicializar, eu vou fazer esse teste depois com vocês, para vocês verem como é que é, tá? Se eu não instanciar, eu vou já explicar o que é instanciar, tá? Esse meu vetor, esse meu objeto, o programa vai sair do nada. Quando eu começar a acessar qualquer livro daqui, ele vai dar um erro, ele vai simplesmente dar um erro e vai fechar a aplicação de vocês. A gente vai já ver esse erro aqui, tá? Mas antes eu vou instanciar esse vetor logo. Então eu vou colocar livros, esse vetor não, esse objeto, né? Igual a new array list. Aí ele coloca aqui entre parênteses, tá? Aí eu posso botar aqui livro também. Desculpa, pessoal. Então aqui, ó, esse meu livro controller, ele vai controlar o meu vetor de livro, né? E nesse livro controller, esse vetor, ele tem que ser instanciado logo de cara, tá? Primeira coisa que eu tenho que fazer é instanciar logo ele. Por quê? Porque se eu não instanciar, eu corro o risco de esquecer isso daqui e o meu programa simplesmente, quando começar a gravar qualquer informação de livro, ele vai cair. Eu vou mostrar depois eu vou simular esse erro para vocês, tá? Daqui a pouco. Então, o que está acontecendo aqui? Eu criei um objeto que é um vetor, tá? Que corresponde aos meus livros. E agora eu vou criar os métodos. Nesse caso, eu não vou usar gets e sets, tá, pessoal? Porque isso pode me atrapalhar, tá? Eu vou usar alguns métodos, eu vou criar alguns métodos, deixar eles aqui, para uso posterior, tá? E o que que vai ser esses métodos? Vai ser o adicionar, é o CRUD, né? Que a gente chama. Eu vou criar um livro, eu vou obter esse livro, né? Obter um livro dado um determinado ID, né? Eu vou, eu vou atualizar um determinado livro e também eu vou excluir, tá bom? Então eu posso criar os métodos aqui, ó, só que eles são públicos, né? Public, public, void. Vou criar, eu vou usar eu vou primeiro criar os quatro métodos que eu vou usar e depois eu vou escrever o código de cada um, tá? Isso é uma prática boa. Então eu vou ter aqui o public void add livro. Aí eu vou receber aqui um objeto da classe livro aqui. Só faço isso, ó.
Aí deixa eu criar os outros métodos logo. Public, livro, né? Get livro. Aí eu posso botar aqui pelo ID, né? Deixa eu botar pelo ID aqui. Aliás, que para usar ID é bom criar um ID também, né? Então aqui, ó, na minha classe livro, o que que eu vou fazer? Vou criar mais um atributo. Private int ID. Eu vou colocar underline D, depois a gente vai ver isso daqui na parte quando eu for usar banco de dados, tá? E eu vou botar ele como long aqui. Long underline D. E obviamente que eu vou criar também, né? O, os gets e sets de ID aqui. Deixa eu fazer isso aqui logo. Ó. Botão direito, né? Generate, getter and setter. Aí aqui eu só seleciono o ID, ó. Aí eu dou o OK. Pronto, ele criou os dois métodos getID e setID. Agora, professor, por que ficou underline ID aqui? É porque o nome do atributo é underline ID, tá? A gente vai ver isso depois. Então, deixa eu... Tá. Então, meu getLivro é dado o meu ID, né? Ele vai obter esse livro para mim. Essa que é a ideia aqui. Mas a gente vai usar aqui de forma diferente. Na verdade, não vou nem botar o ID, vou botar o índice aqui. O ID lá vai servir só como banco de dados. Depois a gente vai ver o porquê, tá? Então, o que que eu vou fazer, ó? Eu vou obter o livro que tiver nesse índice aqui que eu defini, tá? A gente vai já ver como é que funciona esse índice aí. Aí os outros métodos, eu já criei o add livro, o get livro, né? Falta o update, aí tem que ser void, né? Aí nesse caso eu vou ter que passar um livro para ele. E o outro é o delete. Aí aqui eu posso tanto pegar pela classe livro quanto pelo índice. Eu vou pegar pelo índice também. Então eu criei 4 métodos aqui, pessoal. Add livro, o que que vai fazer? Ele vai adicionar um livro ao vetor de livros. Get livro, o que que ele vai fazer? Ele vai pegar ele vai obter o objeto do livro nesse índice aqui que eu vou passar. Tá? Update livro, ele vai retornar, ele vai atualizar o livro que eu estou passando aqui. Ah, agora sim, um detalhe, tá? O update é interessante a gente passar não só o livro que a gente quer trocar, né? Mas também o vetor. Então, o update eu tenho que passar, desculpa, o índice do vetor, né? E as informações do objeto que eu vou querer passar para ele. E no delete, né? Basta colocar o índice do vetor, aí eu deleto esse elemento do índice aqui. Então, eu vou fazer logo aqui, ó, o add livro e o get livro, tá bom? Então, como é que vai ser feito isso aqui? Basta usar esse comando aqui, ó, livros.add livro. Pronto, está resolvido. Ó. Então, o que que ele está fazendo? Ele está obtendo um objeto de livro e ele está adicionando esse objeto ao vetor, usando livros.add aqui. Ó. Todo mundo entendeu o que eu fiz aqui? O I não entendeu.
Pessoal, eu preciso da participação de vocês, assim, para entender se tá tudo bem, tá? Porque senão eu vou passar um exercício aqui e vocês podem ter dificuldade. Mas vamos lá, eu vou continuar aqui. Eu vou fazer logo de primeira aqui o add livro, tá? E o get livro. Aí depois eu vou fazer o update e o delete, para ficar mais fácil. Se bem que eu posso fazer logo, né? O que o get livro vai fazer? Dado que você pegou esse índice aqui, ó, o índice você passou, né? Ele vai retornar um objeto do livro. E esse objeto vai sair desse vetor livros aqui, ó. Deixa eu dar um enter aqui para ficar mais fácil de visualizar. Então eu vou pegar desse objeto livros o livro que está nesse índice aqui. Então como é que eu faço isso? Return, simplesinho, livros.get o índice. Pronto, então o meu array list, esse, ele tem os métodos add, que é para criar um novo objeto da classe livro. Ele tem o get para obter um objeto nesse índice aqui, ó. Tudo bem? Aí agora o update, aí eu vou ter que fazer um pouco diferente, tá, pessoal? Até para não bagunçar aqui o meu programa. Como é que funciona o update? Então, livros, ponto, get o índice. Aí eu posso usar os métodos aqui, ó, get e set, né, da minha classe livro para pôr os valores do meu livro aqui, ó. Então, o que eu vou fazer, ó? Esse método get índice aqui, ó, do jeito que eu coloquei aqui, ó, observe aqui que em get livro, ele vai retornar um objeto da classe livro. E, e como é que eu estou retornando esse objeto da classe livro? Eu estou usando o método livros, que é o meu vetor, ponto get, o objeto do índice. Então, esse método get, ele vai retornar um objeto da classe livro. Então, se o método get índice aqui, né? Vetor livros, ponto get índice, ele está retornando objetos da classe livro, então eu posso usar os métodos da classe livro aqui dentro. Então, quais são os métodos da classe livro? Get underline D, set underline D. Get título, set título. Get autor, set autor. Get editora, set editora. Get ano, set ano. Então, eu posso usar esses métodos aqui. Como eu estou fazendo o update, então o que eu vou fazer? Eu vou usar os métodos set aqui. Então, set underline D, aí eu vou pegar aqui, ó, livro, ponto, get ID. O que é livro aqui? Corresponde a esse objeto que eu passei aqui, ó. Ele tem o método getID que eu vou passar aqui para o getIndice.setID. Deixa eu só voltar uma coisinha aqui. Ponto set underline D. Ó. O que ele está me dando aqui? Por que ele me ofereceu o método set underline D? Porque ele é um método da classe livro. E esse getIndice, ele vai pegar um objeto da classe livro, tá? Que está dentro do vetor livros. E ele vai pegar esse objeto que está no índice I, que eu determinei aqui, ó. Então, aqui o 7D, eu vou pegar o desse objeto livro aqui, ó. Livro.getID. Aí agora eu vou fazer a mesma coisa para os outros atributos. Livros, né? Ponto get índice. Ponto
set título. Aí, qual o parâmetro que eu vou passar para ele? Livro.getTítulo. Aí eu vou fazer isso para todos, ó. Livros.getIndice.set autor livro.getAutor. O legal é que ele vai oferecendo para mim as opções. Aí eu só escolho. Livros, ponto, ó. Quando eu coloco ponto, ele aparece esse menu aqui para mim, ó. Aí eu vou usar o método, nesse caso aqui, né? Get. Aí ele já aparece para mim aqui, ó. O método get. Então ele já o legal desse editor é que ele já me oferece alguma coisa. Então eu falei do autor, né? Título, autor. Aí agora é editora, né? Aí aqui dentro eu vou colocar livro.get editora. Ponto e vírgula. Tem alguma coisa estranha aqui. Ah, aqui é set editora. Eu esqueci. Set editora. Deixa eu colocar por que eu vi o erro, tá? Eu botei get, ó. Ele ficou aqui, ó, com esse vermelhinho aqui, ó. O que quer dizer? E aqui é acesso à lâmpada vermelha. Por que está acontecendo isso? Porque o método de editora, ele não é parâmetro. Então é isso que ele está me informando de erro. Então, na verdade, eu não estou querendo usar o get editor, vou usar o set editora. Erro pode acontecer com você também, tá? Livros.get índice também ponto set livro.get. Então é isso. Então pronto, já está resolvido o problema aqui. O que o update faz, pessoal? O update livro aqui, ó. Ele vai pegar o índice que ele quer usar, né, do meu vetor, e vai passar o objeto que ele está querendo, o objeto a ser atualizado aqui, né? Então, como é que eu vou fazer aqui, ó? Livros.getIndice, eu vou usar aqui, ó, 7D, título, 7 autor, 7 editora, e eu vou alterar todos os atributos que são da classe livro. Então, aqui, ó, 7 títulos, 7 autor, 7 editor e 7 ano, são métodos 7 que eu defini bem aqui, ó. Então, tá aqui, ó, 7 ano, 7 editora, 7 autor, 7 título e 7 underline D. Então, esses métodos estão sendo usados aqui para quê? Para eu definir, através do comando get, aqui, ó, livros.get, né? Eu vou obter um objeto de livro e eu vou usar o parâmetro 7D, 7 editora, para definir o valor dos atributos desse objeto de livro. E que valor eu vou colocar? Eu vou pegar esse objeto aqui do livro, ó, passei como parâmetro em update livro, eu vou pegar cada atributo dele usando os comandos get da classe livro. Então, todo mundo entendeu aqui o que eu fiz? Diogo, você pode pegar meu carregador e bota aqui na extensão também? Acho que vai ficar por aqui. Entenderam aqui, pessoal? Se vocês escreveram alguma coisa aqui. Assim, a Rafaela disse que sim, né? Obrigado. Karina também. Então, vamos continuar. O Android Studio. Pronto. Aí agora eu vou fazer a exclusão. A exclusão basta
qual índice que eu quero excluir, ele vai entrar no meu vetor, né? Então, aqui, nesse caso, eu vou usar aqui livros. Tem um comando chamado delete, né? Eu acho que tem outro nome aqui. Clear. Deixa eu lembrar aqui o erase deve ser. Clear, add. Não tem delete, deixa eu ver. Tem um outro nome para exclusão. Tem delete, tem erase. É, deixa eu ver aqui rapidinho, eu acho aqui, remove. Então, aqui, ó. Livros.remove. Aí, nesse caso, vamos botar o ID, ó, o índice. Aqui, ó. Então, ele está falando o quê? Livros.remove. Aí eu vou remover um objeto nesse índice aqui, que eu tiver. Então, o método é o remove. É estranho, não apareceu aí para vocês ainda o remove. Estão vendo na tela aí, pessoal, esse método remove que eu acabei de colocar? Professor, aqui na minha não está aparecendo, só tá o do último que o senhor fez. Deixa eu ver se está com algum problema aqui. Estranho. Está conectado, só deve estar dando uma demora aí. Deixa eu tentar parar a apresentação e colocar ela de novo. Ver se aparece. Agora já foi. Queria atualizar aí. Estão vendo aí agora o remove? Sim, professor, agora está aparecendo. Não. Obrigado, Karina. Então aqui, ó, com isso daqui, o que que eu fiz? Eu criei um objeto chamado livro controller, tá? Lembrando que as classes que são estilo controller, isso aqui é estilo de programação, tá, pessoal? Não é algo que é Java, etc. Isso aqui é para quem estudo de programação para orientação a objeto. Então, o que que eu faço? Eu crio uma classe que a gente chama de classe de entidade, que corresponde a objetos que estão no mundo real. Minha nossa, ele está demorando muito a atualizar. Estou na classe livro. Na tela vocês estão vendo o controlador ainda. Nossa, está demorando muito. Bom, então eu criei duas classes. Uma chamada classe livro. Aí eu criei o livro controller, tá? O livro ele ele corresponde aos objetos de livro. Então, por exemplo, os objetos de livro se eu tiver algum livro, né? Java avançado, ou então Android, Android com Android Studio, por diante. Então, programando Android. Então, vão ser os livros que eu vou poder colocar aqui, não? São instâncias dessa classe livro, tudo bem? Como é que eu defino essas instâncias? Aí eu vou usar o meu controlador. Nesse caso, como eu quero uma coleção de livros, né? Eu vou usar dentro do meu controlador, um vetor de livros. E eu usei aqui, eu criei no meu programinha, vamos dizer assim,
Eu criei dentro do meu livro controller um vetor, tá? E eu estou controlando esse vetor usando os métodos de adicionar, de obter um objeto do vetor, de atualização e de exclusão. Aí agora eu vou usar esse meu controlador dentro do meu sistema, tá? Então eu vou criar um controlador, um objeto desse controlador e eu vou usar no meu programa. Agora o que é interessante, deixa eu botar uma coisa aqui importante para vocês. Puxa vida, mas não atualizou nada ainda. Deixa eu ver o que está acontecendo aqui, o que eu posso fazer. Pelo menos vocês estão me ouvindo aí, mas a minha tela está ruim. É isso que está acontecendo, meu? Sim, a gente está lhe ouvindo bem. Só que a sua imagem está embaçada também. Tá. Acho que agora a tela atualizou. Só espero que ela atualize agora quando eu botar o Java aqui. Estranho, está travando muito, está demorando, né? Então deu uma dificuldade aqui. Então, deixa eu só colocar uma coisinha importante, tá? Esse controlador aqui, especificamente, o que eu vou fazer com ele? Eu vou criar o que a gente chama de métodos estáticos. A gente vai ver o que é a ideia. Método estático, assim, eu tenho duas formas de acessar objetos, tá? Métodos de classe. Uma é criando os objetos, que a gente vai ver aqui, e a outra é usando os métodos estáticos. Certo? E o que eu vou fazer aqui com vocês é usar métodos estáticos para quê? Para que eu não precise criar objetos aqui da classe livro. Aqui desculpa, na classe livro controller dentro do meu programa. Por que isso é importante, pessoal? É porque se eu tiver. É porque as minhas activities, elas são telas. Aqui eu estou usando a minha main activity aqui, né? É aquela activity underline main, são todas telas. E não seria interessante eu criar dentro da minha activity um objeto para controlador. Isso atrapalharia. Então eu vou criar aqui para vocês. Puxa vida, agora tá. Eu vou fazer o seguinte, eu vou só fechar. Eu vou desligar e ligar a internet aqui para ver se melhora, tá? Porque tá demorando muito a atualizar esses dados aqui. Só um minutinho, tá, pessoal? Um minuto. Eu vou. Isso melhora, né? Pessoal, eu vou desligar aqui a internet, tá? Como eu estou usando o celular, vocês vão continuar me vendo aqui quando ela desligar, tá? Tá? O, o que eu vou apresentar aqui. Vai ficar complicado. Tá bom? Geralmente eu desligando e ligando ele funciona. Pronto, agora já desligaram. Daqui a alguns segundos aí ele vai começar aqui. Mas eu vou logo escrever o código rapidinho aqui. Aí eu vou explicar já já para vocês, tá? Só para adiantar aqui.
Bora ver aqui se ele volta já já aqui. Aí eu já apresento o código para vocês. Mas assim, o que que é a ideia do método estático? Só para a gente relembrar, tá? É aquele método que eu vou acessar não usando um objeto. Eu não vou precisar criar para um objeto para usar aquele método. Eu vou poder fazer o uso desse método diretamente, fazendo referência à classe, tá? Sem criar um objeto para ela. Aí vocês vão já entender daqui a pouco por que que isso é interessante para o que eu estou querendo fazer aqui. Assim que eu começar aqui. Opa, parece que ele está voltando aqui. Ó. Voltou. Bora ver agora se ele aparece aqui. Só aguardar um pouco aqui para ver se. Pronto. Melhorou agora, pessoal? Vocês estavam falando que. Também que eu estou vendo aqui que minha tá travada, né? Pronto, agora minha tela deve estar aparecendo aqui dentro. Está demorando um pouco de atualizar, mas vamos ver se a gente continua aqui. Pronto, agora vamos ver aqui o que eu fiz. Eu disse para vocês que eu iria transformar essa classe aqui em static, né? Meu Deus, ele está demorando demais a atualizar. Deve estar com um problema aqui na internet. Mas depois eu vou mostrar o código direitinho para vocês e vão poder verificar, tá? Mas o que que é a ideia aqui, ó? Tem uma palavra aqui que vocês estão vendo na tela, no método getLivro, né? O método getLivro, ele tem uma palavra aqui que agora é public static livro, né? De livro. O que que quer dizer? Agora, esse método ele é estático. Um detalhe, para acessar atributos dentro de um método estático, o atributo também vai ter que ser estático. Por isso que lá no ArrayList de livro, né, vocês vão ver que está escrito private static ArrayList livro, aí o nome do objeto é livros. Por quê? Porque eu só posso acessar um atributo dentro de métodos estáticos, que é o caso aqui desse método getLivro. Só posso acessar atributos dentro de métodos estáticos e sejam atributos estáticos também. Então eu uso esse comando static, que é o que está aparecendo agora aí para vocês. Então, public static void
add livro, né? Então, esse add livro agora, ele é um método estático. Então, a gente vai poder fazer referência a ele, acessar esse método, usando a própria classe diretamente. Essa que é a ideia. Então, vamos em frente. Agora eu vou lá na minha Activity Main, vou fazer o problema que eu estou vendo. Né? Eu vou ter que alterar também para minha mostrar aqui. Agora, o que eu vou fazer? Eu vou criar alguns botões aqui para poder fazer ação, exclusão e visualização botões para percorrer o meu vetor, tá? Essa aqui vai ser a ideia aqui do meu programa. Vou percorrer um vetor através de um índice aqui. Tá bem? Então, vamos fazer isso aqui. Então, eu vou fazer assim, ó. Quando eu entrar no meu programa, eu vou ter um índicezinho, e quando eu apertar alguns botões, que é aquele de voltar, novo, excluir, etc., ele vai percorrer o meu vetor, à medida que eu vou inserindo objetos dentro dele. Então, vamos lá. Então, eu vou criar um botão, eu vou clicar aqui em Buttons, tá bom? Aqui na minha palette. Tá? E aqui eu vou ter um tipo de botão que é o Image Button, que está aparecendo agora para você. Eu vou colocar um Image Button para quê? Para inserir objetos. Então, eu escolhi o Image Button, eu arrastei para dentro aqui da minha tela, tá? Aí, quando eu arrasto, ele abre uma telinha aqui que é o Pick Arrays. E agora o que eu vou fazer? Eu vou procurar uma... Tá aí, a tela apareceu para vocês agora. Eu vou procurar uma imagem que corresponde a adicionar, tá? Eu posso fazer uma busca logo aqui também. Tem um texto aqui, um editor de texto que é para busca. Eu posso buscar com add. Está mostrando aqui para mim, ó, um botãozinho chamado mais. Aí eu vou apertar nele, ele mostra para mim o ícone do mais, né? E esse ícone do mais eu vou poder usar aqui o meu botão adicionar. Aí aparece aqui o mais para mim. Se não estiver aparecendo para você, tá, pessoal, o que eu vou fazer? Eu vou colocar o vídeo e eu vou deixar, quando eu colocar esse vídeo, opa, apareceu já. Quando eu colocar esse vídeo, eu vou escrever lá no YouTube, tá? O ponto em que vai começar essa parte aqui do botão, tá? Aí vocês vão poder visualizar isso aqui. A princípio, o que eu fiz? Tá aqui o botão, tá na tela de vocês. Eu arrastei lá da palette esse botão aqui, tá? E agora eu vou mudar o atributo dele. Ele é um botão do tipo Image Button. Eu vou chamar esse Image Button de ADD. Ele vai se chamar Image Button ADD. Aí eu escrevi aqui em cima, onde está aparecendo, inclusive, na tela de vocês, tá? Basta fazer isso aqui. A outra coisa que eu tenho que fazer é o seguinte, é criar um método que corresponde ao que vai acontecer quando eu clicar no botão ADD, tá? Aqui no meu programinha. O que vai acontecer com esse método ADD. Então, vamos
em frente aqui. Uma coisa importante é do índice. Deixa eu só ver uma coisinha aqui também. Se eu preciso lá no editor, quando eu obter o meu botão, quando eu clicar no próximo, eu vou ter que catar o índice, né? Não é bom colocar índice na tela, então eu vou colocar lá no meu controlador, eu vou trabalhar com esse índice lá dentro, tudo bem? Para poder eu mexer nele. Deixa eu ver se isso vai me atrapalhar ou não. Não, a princípio não, da forma como eu vou fazer aqui não. Então esse botão mais aqui, eu vou clicar aqui em Image Button Add, né? Aí agora eu vou ter que criar um método dentro do Main Activity para poder usar esse botão mais. Então aqui o Main Activity, inclusive está aparecendo rápido, né? Eu vou criar um novo método aqui dentro dele chamado aqui, void button image button, vou chamar aqui, né? Image button add on click. Vai receber um objeto de view. Do mesmo jeito que eu mostrei da aula passada para vocês. Tomara que a tela atualize. Vamos continuar. Então eu clico eu crio um novo método, aí eu volto lá na tela, na Activity Underline Main, eu clico aqui no botão e vou procurar o atributo onClick dele. Aqui o atributo onClick, deixa eu botar ele mais para cima. Eu clico nele e aparece já aqui, ó, o método que eu acabei de criar dentro do ActivityMain, chamado ImageButtonAddClick. Pessoal, se vocês não estiverem vendo agora, não se preocupa, tá? Eu tô mantendo a gravação para que vocês possam visualizar depois, tá? Então agora ele já tá ligado ao meu... Quando eu clicar nesse botão mais, naquele botão mais que apareceu para vocês, tá? Ele vai chamar o método ImageButtonOnClick, tá dentro do MainActivity.java. E o que eu vou fazer dentro dele? Eu vou criar um novo índice, né? Eu vou criar um índice aqui dentro e eu vou acrescentar mais um elemento ao meu índice, certo? E o que vai acontecer? Eu vou usar o botão Add para adicionar elementos no meu índice. Então é isso que eu vou fazer aqui. Mas seria interessante até que eu criasse dentro do livro controller esse índice. Eu acho que é até melhor. Eu vou fazer isso daí, tá? Só para facilitar aqui para a gente. Quando eu estiver adicionando, automaticamente ele vai adicionar o índice, né? Aí eu vou obter também o valor do índice. Acho que é melhor fazer isso. Então, inclusive está aparecendo na tela para vocês o image button que eu criei, mas agora eu estou mexendo dentro do livro controller, eu estou criando um atributo que corresponde ao índice, tá? Então, private static int índice. Então, o que vai acontecer? Quando eu adicionar o livro, eu vou aumentar o valor desse índice. Então, ele vai começar como -1.
aumentar o valor do índice para adicionar um livro novo. Né? O índice vai ser igual a índice. Deixa eu ver só uma coisinha, só preciso ver esse índice aqui dentro, eu acho que não. Não, vou precisar na tela, é isso que vai acontecer. Vamos lá. Vamos pegar na tela aqui. Dentro do... Ele tem um vetor de livros. Eu vou criar um outro método que é para me fornecer o tamanho do vetor, tá? Então, eu vou botar aqui public, static, int, vou chamar de QTE livro. Aí ele vai retornar o quê? Livros, ponto, como é que é o nome do método que vai dar export? Deixa eu lembrar o nome. Isso, size. Então, dentro de QTE livros, ele vai retornar livros.size. Aí ele vai me dar o tamanho do vetor de livro, tá? Aí vai ficar mais fácil eu trabalhar agora. Então, ele vai começar com um zero, né? Ele vai ter, quando eu adicionar, ele vai aumentar aqui o tamanho, e a gente, com isso, com essa parte de quantidade, a gente resolve o meu vetor aqui. Tem ali dois. Então, vamos lá. Apareceu para vocês, né? Então, esse método que eu criei, ele vai retornar a quantidade de livros que eu tenho no meu vetor, tá? Eu vou usar a quantidade de livros para que depois, quando eu estiver fazendo navegação na minha tela, a gente vai já ver essa parte da navegação rapidinho, aí eu possa navegar colocando os limites certinhos, tá? Então, vamos lá. E aqui, né, eu posso criar também um método, que é o método não, um atributo dentro de Meditate, que é o livro atual. Eu fazer a movimentação entre os livros. O livro atual. O que vai ser isso daqui? É para quando eu criar qualquer livro lá, né, ele vai me informar qual é eu poder navegar com o livro que é o atual. Para saber qual é para poder navegar aqui nos livros que eu já tenho. Então, vamos ver aqui. Toda vez que eu adicionar o livro atual, vai ser o novo lá. Então, é bom, ele vai ficar aqui como sempre que eu clicar no botão de navegação, que eu vou trabalhar com ele. Então, quando eu adicionar um livro, o que vai acontecer? Ele vai usar o método estático da classe livro controller, o adicionar, né, o add livro, para poder adicionar esse livro que eu estou querendo. Tudo bem? E para isso também eu vou usar os métodos que eu usei no Button mostrar um clique. Tá bom? Vou aproveitar os métodos que eu usei lá para poder criar um objeto.
Então, a primeira coisa, eu vou criar um novo objeto de livro aqui, só para adicionar, né? Então, livro é igual a new livro. Aí agora eu vou pegar as informações que estão na tela, tudo bem? E eu vou adicionar em cada item lá do meu vetor. Livro, ponto, set, título. Então, eu vou botar logo aqui, set título. Aí o título que eu vou botar, eu vou obter lá na tela. Então eu vou usar aqui o edit text estilo.getText.toString, que é o mesmo que eu usei naquele método para mostrar um clique. Eu vou aproveitar essa parte do código e vou usar aqui para os outros. Deixa eu ver. Então é título, autor, editora e ano. Então já tem um título, eu vou colocar o autor, site autor, então edit text autor. O set editor, está aparecendo para vocês, né? Edit text editor, set ano, edit text ano. Aí você pergunta, professor, e o underline ID, você está usando? Não vou usar o underline ID aqui no meu programa, porque eu só vou usar ele quando eu estiver trabalhando com banco de dados. Eu só estou me adiantando. Tá? Aí agora que eu criei um objeto de livro, eu já defini cada atributo dele, dos 7 títulos, 7 autores, 7 editores, 7 anos. Agora eu vou pegar esse objeto e vou adicionar o meu vetor. Então, como é que eu faço isso? Eu vou usar o livro controller. Olha aqui, livro controller, ponto, add livro. Aí eu vou botar o meu livro que está aqui. Daqui a pouco vai aparecer isso para vocês, tá? Deixa eu deixar aí um pouquinho aí, se ele aparece o código completo, para vocês visualizarem. Bom, o que vocês estão vendo aí, pessoal, eu estou mexendo nesse método aí, image button on click, tá bom? Que ele corresponde ao botão que eu coloquei na tela. Então, quando eu adicionar qualquer objeto, o que vai acontecer? Ele vai adicionar o meu livro, né? Ele vai adicionar o meu livro. E de que forma? Opa, apareceu tudo agora. Agora sim, dá para a gente explicar direitinho. Então, na primeira linha aí que vocês estão vendo, o livro, eu estou declarando um objeto de livro e eu estou instanciando, tá? Igual a new livro. Aí depois eu vou pegar esse objeto de livro, eu vou definir o título, o autor, a editora e o ano, né? Usando 7 títulos, 7 autores, 7 editores e 7 anos. Agora que apareceu para vocês. E o que eu vou passar como parâmetro para o set título, por exemplo? Eu vou pegar o edit título.getText.string. O que é isso? É o comando que eu uso para obter lá da tela os dados que eu digitei. Aí ele define tudinho. Depois, na última linha aí, ó, de ter livro controller.add, add livro, eu vou adicionar o meu livro, tá? Aí eu tinha criado antes um atributo chamado livro atual, para saber qual é o livro que eu estou mexendo agora. Como que eu estou criando um livro novo, então o livro atual vai ser o último.
Então, o livro atual vai ser igual a quê? Ao livro controller, ponto, o método que eu quero criar, que é TE livros. Só que tem um detalhe, né? Se eu tiver 5 livros, o que vai acontecer? O meu vetor, ele tem os elementos 0, 1, 2, 3 e 4. Então, o meu livro atual, na verdade, ele é o 4. Porque tem livros, que é o tamanho do vetor, ele vai me oferecer o valor 5. Então, o livro atual vai ser igual a QT livros menos 1. Então, essa que é a ideia aí que vai aparecer para a gente. Então, agora apareceu para vocês. Livro atual é igual a livro.livros.QT livros.1 menos 1. O que é o detalhe aí? Para que serve essa variável? Na verdade, é um atributo, né? Livro atual. É que ele vai indicar qual é o livro que eu estou trabalhando com ele na tela. Tudo bem? Então, eu vou mostrar para vocês agora para que vai servir esse livro atual. Agora que a gente vai se divertir um pouquinho. Vai ter uma diversão maior agora. O que eu vou fazer? Eu já tenho na minha tela um botão de mais. Agora eu vou usar 2 botões, um para navegar para a direita e outro para navegar para a esquerda. Aí eu vou conseguir visualizar os outros objetos que eu tenho. Então eu vou colocar outros image button para colocar um que veio para a esquerda e outro para a direita, tá? Mas deixa eu pegar esse meu mais aqui e tem que fazer a ligação dele aqui na tela, senão ele vai aparecer todo bagunçado. Então, aí agora eu vou criar um outro botão aqui para mim, para a gente, que é o image button. Aí eu vou buscar o ícone para navegar para a esquerda, né? Então, deixa eu botar aqui left. Talvez ele seja para a esquerda, né? Ou então trial. Outro comando que pode ser em inglês aqui, ele pode me dar um botão que vire para a esquerda. Tem um ícone que mostra ali uma seta para a esquerda. Mas pelo visto ele não. Esses dois comandos não me deram o que eu estou querendo. Então eu vou ter que buscar eu vou buscar aqui o comando aqui. Ele tem aqui um botão parecido com aquele de videocassete, né? Ou então de CD, né? Que vai para o anterior. Tudo bem? Eu estou selecionando ele. Então é isso. Ele vai para o anterior. Então eu vou chamar ele de image button. Esse botão, né? Anterior. Interessante aqui. Aí eu vou criar um outro botão. Ah, sim, eu tenho que fazer ligações, né? Eu vou ligar ele com o botão mostrar e o botão mais aqui. Pronto. Acho que a tela de vocês daqui a pouco vai aparecer, tá? Aí eu vou criar um outro image button. Vou colocar aqui. Aí vai ser o próximo. Deve ser FWD. É de forward. Deixa eu ver aqui. Sem mídia, né? Sem verdade mídia. Aí chama de next. O FF. Fast forward. Aí eu vou ligar com o botão mostrar. Vou ligar com o botão anterior. Eu vou usar aqui. Vou chamar ele de image button. Próximo.
Então, para que servem esses dois botões que eu estou criando agora? Deixa eu atualizar a tela de vocês aí, para que vocês vejam o que eu fiz aqui. Provavelmente a gente vai continuar na próxima aula. Né? Opa, apareceu, não funciona não, pelo amor de Deus. Apareceu para vocês aí, ó. Então, deixa eu voltar lá para a gente que apareça a tela que eu estou mostrando aqui. Vamos lá, pessoal. Eu criei dois botões, um que vai para o anterior e outro para o próximo, tá? E a ideia, o que que é desses botões? É que quando alguém clicar nesses botões, aí ele vai atualizar o título da editora, considerando o próximo ou o elemento anterior do meu vetor, tá? Então, essa é a ideia aqui. Então, deixa eu agora mexer no programa. Eu vou ter que criar dois métodos. Esse é um método só, tá? Para mexer com o outro, com cada um dos botões aqui que eu vou ter. Então, como eu vou acessar esses botões aqui, aí a gente vai trabalhar aqui direitinho nas views aí que a gente vai usar. Bom, deixa eu ver aqui no Main Activity. Eu vou ter que criar dois, um para ser o próximo e outro para ser o anterior. Deixa eu subir uma coisinha aqui. O livro atual, eu vou ter que começar ele com. Quando ele começa com zero, ele não pode ser menor do que zero, de qualquer jeito. Né? Então, zero. Quando eu voltar, ele não vai permitir. Tá bom. Então, eu vou criar dois métodos, tá? Public void image button próximo, que é anterior, né? Com clique. E o outro método que eu vou criar é parecido com esse. Eu vou copiar, só mais um pouquinho de terminal. Image button próximo. Pessoal, para vocês não estarem vendo tudo, né? A ideia é que eu estou continuando para a gente gravar o vídeo, tá? Para que a gente possa ver o vídeo depois. É o que eu estou explicando aqui, depois que vocês visualizem lá no vídeo direitinho, aí a gente vai poder continuar, tá? Senão eu teria que repetir essa aula. Então, o que eu estou fazendo agora é criar os métodos que vão ser usados no botão anterior e no botão próximo. Eu vou clicar aqui no botão anterior, eu vou procurar o método onClick, eu vou botar o image button anterior click. E no outro botão, que é o image button próximo, eu vou clicar no método onClick, eu vou, desculpa, método onClick não, o atributo onClick, e eu vou selecionar image button próximo com clique. Então, selecionei. Então, quando você clicar, ele vai selecionar esses botões aqui. Então, como é que ele vai funcionar? Cadê aqui o Real Activity, tá? Então, o anterior, como é que ele vai funcionar? Se o, o livro atual, né, o valor da variável, o livro atual for igual a zero, quer dizer, for maior do que zero, aí ele vai diminuir. Agora, se for igual, ele não vai fazer isso, tá? Então, vou botar aqui. If, só para fechar, né? Livro atual maior do que zero,
Aí eu vou botar aqui livro atual, menos. Tá? Para quê? Para que atualize aqui as informações. E agora tem um detalhezinho interessante. Depois que eu fizer isso, eu vou ter que atualizar os valores do como é que se diz? Da minha tela. A gente vai já ver isso aqui. Esse if vai ter que ser, eu vou ter que mexer um pouquinho diferente nele. Eu vou criar aqui um objeto de livro. E eu vou criar, na verdade, eu vou criar um método novo para a gente usar aqui no meu programa. Eu vou deixar ele aqui, depois eu vou criar esse método rapidinho. If, e no caso do próximo, né? If atual, o valor dele, né? A quantidade de livros vai me dar, se ele for menor do que a quantidade de livros, aí eu consigo passar para o próximo, né? Então, if livro atual. O, menor do que livro controller, ponto, quantidade de livros, nesse caso menos um, né? Aí o livro atual mais um. Mas agora o que eu vou ter que fazer aqui? Eu vou ter que pegar um objeto de livro, né, que corresponde ao que agora ele está mexendo, lá no vetor, e eu vou ter que colocar essas informações apresentando na tela. Eu já vi isso aqui. Estou escrevendo muito código aqui, mas não se preocupem não. Eu vou dar um método private. Livro. Não. Eu vou chamar de atualizar livros. Vai ter aqui um objeto de livro. Aí eu atualizo aqui na tela. Atualizar a tela livre. Então, o que ela vai fazer? Ele vai receber um livro e eu vou pegar esse livro aqui e vou mostrar na minha tela. Como é que eu vou mostrar na tela? Eu vou usar aqui os meus métodos aqui, agora não mais o getText, mas o setText. Então, o que eu vou fazer? Eu vou pegar um dos editText que eu tenho, então vai começar o título, com setText. E que texto que eu vou colocar lá? O valor do livro, ponto, get, título. Então aqui, edit text título, agora eu vou botar autor, né? Edit text autor, ponto, set text. Aí vou botar como parâmetro livro, ponto, get autor. Agora, editora, título autor, editora, título autor, editorial, isso mesmo. Edit text, editora, ponto, set text, livro, ponto, get, editora. Edit text ano, ponto, set text, get, ano. O que
isso aqui que eu estou colocando mais, vai já aparecer na tela de vocês daqui a pouco. Vai pegar um objeto do livro, cada atributo do livro ele vai mostrar lá na tela. E onde é que eu vou ver isso? Cada vez que eu for clicando no atual ou no próximo, né? Olha que legal. Se o livro atual for maior do que zero, no caso que se eu botar aqui se eu clicar no botão anterior, então eu vou diminuir o tamanho dele. Aí eu vou atualizar a tela. Private Void, é possível também. Private Void. Agora eu vou atualizar, agora sim apareceu. Atualizar a livro. E o atualizar tela livro vai aparecer aí na tela para vocês. Eu vou passar para ele. Meu get livro controller ponto get livro. Aí eu vou passar o livro atual que é o índice. Então está tudo organizado. Deixa eu ver se apareceu para vocês aí. E está ainda em vermelho, né? Atualizar. Aí eu vou fazer o seguinte, ó. Eu vou usar um artifício bem mais interessante. Vou botar aqui menos livro atual, mas dentro do o atributo, desculpa, é o decremento prefixado. Vai ver isso aqui. Aí eu vou pegar essa mesma ideia aqui e vou colocar no próximo que tiver. Só que eu vou usar o incremento prefixado. Aí fica mais livro atual. O que quer dizer? Ele primeiro faz o incremento, né? E depois ele usa o valor. Agora, deixa eu ver aqui. Agora eu vou testar. Funciona. Deixa eu só botar aqui na tela, acho que atualizou para você. Quando eu mexi, atualizou. Só que ele não atualizou do jeito que eu queria. Espero que esteja aparecendo aí para você. Mas o que, que eu fiz? Agora o e-mail bata anterior, né? Ou clique, quando eu clicar, ele vai atualizar a tela com o livro anterior, né? E o próximo, quando eu clicar no próximo, ele vai atualizar a tela com o próximo livro. Bora ver se isso vai funcionar. E aqui eu vou botar o título do livro atual como sendo 0. Então, deixa eu ver aqui. Agora vamos em frente. Vamos executar aqui, agora você vai dar erro. Vou parar a aplicação cantinho. Eu vou executar. Pode acontecer, pessoal. Se você esquecer uma coisa, a gente vai ver na próxima aula. Opa, parece aparentemente funcionando aqui. Só ficou estranho aqui. Vou mostrar aqui na tela que o botão ficou todo para cima. Eu esqueci de fazer as ligações certas do botão. Deixa eu clicar, eu vou criar um título, né? Android avançado, autor Mecheta, editora, vamos chamar aqui editora ano, aliás, esse aqui é 2017. Quando eu coloco
com o livro 2017 de Java, tá, desculpa, de Android já está desatualizado, tá? Aí eu vou adicionar. E faltou botar uma mensagem para ver se ele atualiza, né? Aí agora eu vou colocar vou mostrar, só para verificar ali na saída padrão. Bom, tá certo, Android avançado, Mecheta, Scipione. Agora eu vou voltar aqui na aplicação. Vou passar para o próximo, não permitir, o anterior também não. Eu vou criar mais um segundo livro. Android iniciante. Só o título eu vou mudar aqui. Eu vou adicionar. Aí agora eu vou botar o anterior. Opa, funcionou. Avançado e iniciante. Está funcionando direitinho. Agora deixa eu só fazer uma coisinha, pessoal, que é a seguinte. Deixa eu colocar esse botão no lugar certo. O botão está no lugar errado, tá? Não sei se vocês já viram aí na tela, mas o botão está todo torto aí. Está no lugar errado. Foi porque eu esqueci de colocar o botão no lugar errado, no lugar certo. De fazer as ligações, né? Então, vou ligar aqui com mostrar. Pronto. Agora está tudo certo. Aí, deixa eu executar de novo. Instalou. Aí agora está aqui direitinho o meu programa. O que é o problema? Né? Que como eu estou usando o vetor, vai já aparecer para vocês, né? Como eu estou usando o vetor, e quando eu fechar a aplicação, ele já não. Já foi tudo que eu fiz antes, né? Mas funcionou direitinho. Então, o que eu vou fazer, pessoal? Eu vou passar esse código para vocês, com cada uma das classes direitinho. Eu vou deixar lá no Android Studio, já. Lá no Cigar. E eu vou colocar esse vídeo aqui disponível para vocês acessarem direitinho. Mas aí, eu vou colocar no vídeo do YouTube, tá? Vou colocar aquele recurso que ele pula direto para os minutos e começa a fazer cada uma das partes, tá? E o código funcionou direitinho. Aí eu vou mostrar para vocês e depois a gente vai tirar dúvida aqui na próxima aula sobre esse código aqui. Aí vocês vão, aí depois que vocês olharem lá com mais calma, acho que vai ficar mais fácil na próxima aula a gente visualizar bem esse código aqui, tá? Mas acho que a tela apareceu aqui, acho que agora tá tranquilo. Vou lhe perguntar se vocês têm dúvida, porque vocês acho que nem conseguiram ver tudo, né? Então vai ficar complicado. Ah, mas assim, eu recomendo que vocês só dêem uma visualizada depois no vídeo, com calma, tá? Aí eu vou organizar de tal forma que vocês consigam ver direitinho. Então é isso. Pessoal, vocês poderiam. Não vou nem perguntar se tem dúvida, porque vai ficar complicado, tá? Mas vocês poderiam escrever o nome de vocês aí na- no chat para nível de presença, tá? Karina, Ítalo, César, Moed ou Moedi? Moed, professor. Moed, né? Então, quem mais? Isso. Josemir, falta o César. Do pessoal que está aqui, falta o César. Será que o César está acompanhando aí? Bom, vou botar o nome dele aqui.
teve alguns que estavam no início, eu acho que devido à internet, teve a Franciane, a Rafaela, o Willon, Rafaela, que foi a outra? o Willon e a Franciane. Realmente eles estavam. O Willon. Ah, o Willow, né? Desculpa. Realmente estava lá. Assim, E a Franciane. Obrigada. obrigado a você. Então, pessoal, eu vou publicar esse vídeo, aí eu vou colocar as instruções direitinho de onde está cada parte, tá? Do que eu criei. Aí vocês vão poder visualizar a partir do ponto em que vocês não viram no vídeo, tá? Então, é isso. Tenham uma boa noite para todos e fiquem com Deus. Boa Até a noite, próxima. professor. Boa noite.